Com Cecília Meirelles e Inês Medeiros, socialista e presidente da Câmara Municipal de Almada, hoje em substituição de Miguel Prata Roque. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Comece já por si pelo Ciresp. Considera que há motivo para esta polémica? Sim, boa tarde. Começo por cumprimentar a Cecília, é sempre um gosto revê-la, fomos colegas no Parlamento e, naturalmente, obrigada por este convite e um cumprimento à distância ao Miguel Prata Roque. Eu, sinceramente, daquilo que eu tenho estado a ler e a ver, não me parece. Eu acho que quem tem que dar explicações é justamente quem está de missionário e faz acusações. Tanto quanto eu pude verificar, esta auditoria até ainda tinha sido pedida face a qualquer suspeita pelo Governo do Partido Socialista, o atual secretário-geral do Partido Socialista. Nós não conhecemos o resultado dessa auditoria, mas segundo, não tenho nenhuma razão que me leve a duvidar das palavras do Sr. Ministro da Administração Interna e, portanto, fico sempre muito desconfortável, seja em que situação for, quando alguém pede admissão a dizer eu avisei que isto havia irregularidades graves. Ora, se havia irregularidades graves, e elas já têm alguns anos, já têm pelo menos 3 anos, o que não se percebe é porque é que elas não foram esclarecidas nos últimos 3 anos, assim como não se percebe, se me permitem, porque é que o Ciresp ficou 2 anos sem ninguém, sabendo nós a importância que o Ciresp tem em situações de emergência, e temos tido muitas nos últimos anos, sabendo nós que o Ciresp é sempre um tema sensível, porque a opinião pública, os portugueses ouvem sempre falar do Ciresp de forma muito confusa e nunca se consegue fazer a total clareza sobre estes processos. E ouvem falar dos falhanços do Ciresp, verão e inverno. Mas isso era onde eu ia chegar, sobre as contratações ou não contratações do Ciresp. Há sempre assim uma grande névoa e, portanto, ainda bem que foi pedida uma auditoria e que nós devemos sempre considerar, e aqui também falo como autarca, as auditorias são instrumentos normais de gestão. Se há dúvidas, se há qualquer coisa, então faça-se uma auditoria, também não devemos dramatizar. Agora, se há resultados de uma auditoria e se esses resultados não são conhecidos e se o diretor, o delegado, o Dr. Pombeiro, tinha de facto essas suspeitas tão graves, porque é que esperou agora a nomeação por fim de alguém para voltar a ocupar um cargo tão estratégico como é a direção do Ciresp? Porque é que esperou agora para falar e para se demitir com estrondo? E, portanto, eu tenho sempre algumas dúvidas sobre isso. O que eu acho que é fundamental é que, de facto, o Ciresp funcione. Há todo um processo de modernização do Ciresp, a adaptação ao 5G, a interoperabilidade com as regiões autónomas que já estava previsto. E, portanto, a mim o que me preocupa até enquanto autarca é que o Ciresp funcione e que nos deixemos destas polémicas e destes ditos e não ditos. Se há qualquer coisa a esclarecer, esclareça-se e depois logo se vê. Cília, há razão? Eu acho que há razão para também. Eu, pelo menos, estou assim um bocadinho perplexa e sem saber o que pensar. Acho tudo isto bastante bizarro e inexplicável, com franqueza, e gostava de ver aqui algumas explicações. Vamos lá ver. Primeiro sobre a questão relevante, que eu acho que é a questão do Ciresp e que não tem a ver com isto, tem a ver com o funcionamento do Ciresp. O Ciresp é um sistema, uma rede de comunicações de emergência das autoridades que existe há mais de 20 anos e que tem problemas crónicos que aparentemente, de cada vez que há um falhanço, há uma comissão de inquérito, há uma série de recomendações, mas aparentemente ninguém consegue corrigir este sistema. E, portanto, ele continua consecutivamente a falhar. E isto, logo à partida, gera uma perplexidade, não é? Porque tudo levava a entender-se. Há um sistema que, consecutivamente, catástrofe atrás de catástrofe, não funciona, se calhar valia a pena pensar em substituí-lo. Bom, em segundo lugar, tudo isto são zangas, para dizer a verdade, um bocadinho estranhas. Primeiro, nós estamos a falar, todo este universo de pessoas são pessoas que já foram nomeadas pelos governos anteriores, são pessoas que vêm. Este secretário-geral adjunto também já estava nomeado a partir de 2020. Portanto, eles vêm todos de mandatos anteriores. Aparentemente, havia a intenção, ou foram reconduzidos, ou havia a intenção de os reconduzir, e eles não se entendem. É a única coisa que eu consigo retirar daqui. Porque, vamos lá ver, as coisas não são mais ou menos ilegais. Ou são ilegais,
ou são legais. Isto não há cá. E das duas, uma. Eu não gosto deste sistema em que nós caímos agora, em que tudo parece suspeito, porque é muito fácil lançar uma suspeita. Eu, se for a um concurso público e não me escolherem escolher outra pessoa, também é muito fácil lançar a suspeita. Isto não tem lógica. Independentemente de eu até ter noção que, em muitos casos, há fundos de verdade. Portanto, não há nada que substitua uma investigação. Eu precisava de ser inspetor da polícia para perceber se há aqui alguma coisa ou não. Então, mas acha o quê? Que é uma questão pessoal? Não faço a mínima ideia. Acho que, manifestamente, há aqui um desentendimento que eu não digo que seja pessoal, mas institucional e profissional foi de certeza. Agora, quem é que tem razão nele? Só mesmo a tutela, o ministro ou o Ministério Público poderão dizer, porque, repara uma coisa, eu não parto do pressuposto que as pessoas sejam um pouco sérias só porque alguém diz há ali negócios que são suspeitos, até porque se houve uma inspeção, das duas uma, ou eles são ilegais ou são legais, não vejo espaço para meias tintas aqui. E ou são de favor ou não são de favor. Vamos ver as coisas como elas são. Da mesma maneira, também não parto do pressuposto que não haja nada a investigar. Não sei. Agora acho o assunto bastante bizarro. Então o que é que acontece agora? O Ministro vai ao Parlamento explicar Eu acho que todos vão ao Parlamento explicar e, mais uma vez, vamos ter o Parlamento a fazer um papel que eu acho que seria seria com toda a franqueza para as inspeções e para a tutela. Eu sobre isto acho que valia a pena dar uma explicação que fosse um bocadinho mais detalhada, porque isto é muito simples, está em causa, pelo que eu percebi, um contrato que terá ido para um compadre. Das duas uma. O outro seria uma questão de um diretor, mas o diretor, não sei até que ponto é que alguém é responsável por um assunto relacionado com o seu diretor ou com alguma irregularidade num contrato do diretor. Aproveito para dizer que o Jornal da Noite hoje faz um trabalho específico sobre estas denúncias. Ser legal e, sobretudo, ser ético e ser bem feito, ou não ser. Pronto, é dar uma explicação sobre isto. Eu acho que isto que é relativamente simples. E acho, sobretudo, eu percebo, também gostava de dizer isto, eu percebo que as pessoas, muitas vezes, quando são confrontadas com este tipo de acusações, acham que quanto mais falam, mais se fala do assunto. Mas é normal que as pessoas, quando veem o seu bom nome, quem não se sente não é filho de boa gente. Portanto, eu acho normal que quem é avisado também dê uma explicação com simplicidade. Só defendeu o interesse público. Só defendeu o interesse público. Se é outro caso, agora, eu não parto de um pressuposto nem parto de outro. E, francamente, não gosto nada de ver estas coisas em que a gente parece que fica sempre com a história pela metade. Precisava de conhecer as pessoas. O Estado e o Ministério da Administração Interna não são uma quinta de clube de amigos e, portanto, não é, nada disto é bonito. Inês, deixa-me só perguntar se acha que isto pode ser esclarecido no Parlamento, com o Ministro a responder e a explicar porque é que insistiu no nome deste diretor deste presidente para o Ciresp, em que ponto é que está a reformulação do Ciresp, porque a questão é que é um tema tão delicado que à pequena falha toda a gente vai regressar a este momento em que estamos agora. Eu acho que, mais uma vez, o Parlamento vai interessar-se por uma questão lateral e não uma questão fundamental, que foi aquela, e aí concordo com a Cecília, a questão fundamental é que o Ciresp tem que funcionar. Agora, eu não percebo porque é que há tanto esclarecimento a dar, ou há uma auditoria e essa auditoria é credível, e então dê-se a conhecer o resultado da auditoria e depois cada um tirará as conclusões. Se as conclusões da auditoria disserem há aqui suspeitas, porque eu o que vi, o que eu li nas notícias, não tenho nenhum conhecimento, não é, particular, é que nem sequer se falava de ilegalidades, falava-se de desconformidades do processo, ou seja lá isso o que for. Portanto, e depois acho que até é o comunicado do MAI que diz que, entretanto, já foram sanadas. E, portanto, estes processos são processos muito complicados, são procedimentos muito complicados, sabemos que são também áreas muito apetecíveis e, portanto, ainda bem que são auditadas, ainda bem que são acompanhadas. E, portanto, numa situação normal há uma auditoria. A auditoria tem um resultado a dizer, olha, houve desconformidades, têm que ser sanadas. O que é que nós queremos saber? Foram ou não foram sanadas? A auditoria diz, há, no entanto, aqui ainda suspeitas sobre um contrato. Então, envie-se para as autoridades competentes. Eu, sinceramente, mais uma vez, vamos ter o Parlamento a tratar de uma coisa de suspeições e não suspeições e de guerra de comadres, se me permite, porque a certa altura é um bocadinho isto que parece, e é infeliz estar a dizer isso, relativamente ao Ministério da Administração Interna em um tema tão fundamental para todos nós, em vez, o que eu gostaria de ver o Parlamento a discutir é
Então, das duas uma, o Ciresp é reformável, sim ou não? Está tudo pronto, lançaram os concursos, o 5G vai funcionar ou não vai funcionar? Porque isto não é uma questão do Parlamento, isto é uma questão do território, dos territórios, das autarquias, das regiões e da salvaguarda das bens e das pessoas e dos bens dos portugueses. Eu, por acaso, gostava de dizer uma coisa que é a grande questão que há a fazer estes dois responsáveis, porque vamos lá ver, estamos a falar de pessoas que durante anos foram responsáveis, num caso, nestes últimos tempos, pelo grupo de trabalho para propor alterações, a reestruturação, pelo próprio Ciresp. O que há para lhes perguntar é porque é que até agora está a funcionar mal. Eu acho que essa é que é a questão essencial, mais do que saber do contrato, do compacto. Isso é um assunto que tem relevância, mas é um assunto para a polícia ou para o Ministério Público, não é um assunto, sinceramente, não acho que seja... porque eu não tenho opinião sobre a legalidade ou a ilegalidade. Vamos ver que perguntas é que são colocadas. Cília, há lugar para um partido à direita ou não? Olha, eu confesso, com todo o respeito e amizade e consideração pelas pessoas de quem falou, eu confesso que acho a ideia um tanto peregrina. Eu não vejo grande sentido num outro partido à direita. E vou explicar porquê. Eu sei que está na moda fazer partidos. Está na moda porquê? Porque ultimamente em Portugal eles têm tido sucesso. Houve muitos casos de insucesso, antes dizia-se que não valia a pena fazer partidos, agora percebeu-se que há sucesso e eu acho que estas ideias, em Portugal como lá fora, estão na moda. O que é que me parece importante aqui? Vamos lá ver, um partido é uma organização de cidadãos que partilham uma visão ideológica e a querem pôr em prática. É normal e faz parte da organização partidária que nós não concordemos com todas as posições. Aquela visão resulta de um conjunto de pontos que unem as pessoas. Não há ninguém que se reveja ipsis verbis em todas as tomadas de posição do seu partido. Isso não existe. A organização partidária implica cedências, não no essencial, mas no acessório. Ora, nós já temos à direita do Partido Socialista só no Parlamento 4 partidos. E, portanto, eu pergunto, quem não se revê nestes 4, que garantia há que se reveja em 5 ou 6? Porque eu não acho que haja mais pessoas a reverem-se por haver mais partidos. Tem a ver com as lideranças? Acho que é até ao contrário. Acho que é até ao contrário. Mas, Cília, terá a ver com as lideranças? Segunda questão. Sobre a ideia de federar as direitas. Eu só lembro duas coisas. Eu gosto da ideia de federar as direitas, mas registro que as direitas nos últimos anos fizeram tudo menos federar-se, degladiam-se umas às outras. Portanto, vão no sentido contrário. Vão no sentido contrário a isto. E, em segundo lugar, criar um partido para federar os outros partidos. Eu acho que a direita, aquilo que tem falta, e que eu sinto falta à direita, há muitas direitas, e é normal, e elas não têm necessariamente que concordar no essencial. Pode haver aqui divergências no essencial, e eu acho que no momento até há. Nós estamos sempre a discutir teorias, estamos sempre a discutir visões ideológicas. O partido está cansado, o país está cansado de visões ideológicas. O país precisa de ideias concretas. Toda a gente quer reformas, mas ninguém concorda nas reformas concretas. A direita faria melhor em discutir uma reforma em concreto, 2 reformas em concreto e construir uma política que pudesse pôr em ação, francamente, acho eu, do que visões ideológicas. Inês, haverá lugar para... E já agora, na hora anterior, falámos de um partido à esquerda, iniciativa de Pedro Nuno Santos. Vê que... Mais só também, não? Porque não? Porque não? Porque não? Vamos lá ver. Há uma parte do que a Cília diz que eu concordo, que é esta definição. Um partido são cidadãos que partilham uma visão ideológica. Relativamente à direita, eu acho que está na altura da direita portuguesa clarificar um bocado quais são, ou pelo menos os 4 partidos que neste momento estão no Parlamento, clarifiquem exatamente qual é a sua visão ideológica. Eu devo dizer que há muito tempo, e não é de agora, que eu acho que o PSD tem um problema de matriz, que é, o PSD só se diz social-democrata porque foi criado depois do 25 de Abril, naquela altura, porque a social-democracia sempre foi um valor de esquerda e sempre foi e continua a ser a matriz dos partidos socialistas. Há uns que são mais o socialismo democrático, a social-democracia, mas quer dizer, na Europa toda a social-democracia é uma ideia de esquerda e sempre caracterizou os partidos socialistas e é o nosso campo político.
Portanto, eu sempre achei que o PSD tem esta dificuldade, é que ter no seu nome uma matriz ideológica que, na realidade, eu acho que não partilha. Não quer dizer que não haja pessoas no PSD que não partilhem essa ideia da social-democracia. Preocupa-me, por exemplo, na direita, embora eu nunca tenha sido direita, que a democracia cristã tenha desaparecido. Era um pilar fundamental para a saúde das democracias. Sobretudo quando temos pela frente estes movimentos de extrema-direita que são tudo e o seu contrário. Vão desde o nacional-socialismo, de facto, que nos levou à Segunda Guerra Mundial, e era nacional-socialismo, e, portanto, e correspondem tudo, se nós virmos todos os discursos da extrema-direita, correspondem ipsis verbis àquilo que é. Têm aquele discurso que não são liberais, de todo, e, portanto, tem uma espécie de discurso socializante ou pseudo-socialista, não o sendo, com um imenso nacionalismo e invertendo todos esses valores. Portanto, era bom que o partido do Sr. Ventura definisse, afinal, então, mas afinal o que é que eles são, o que é que eles defendem, o que é que eles querem. Depois há os liberais, que também são liberais, mas eu passo a vida a ouvir liberais a quererem mais intervenção do Estado, o que eu acho extraordinário, e sobretudo intervenção do Estado para agentes económicos privados, o que não deixa de ser curioso para um liberal que acha que quem tem que reger a economia é o Estado. Eu enquanto boa social-democrata, que acho que estou no sítio certo e no partido certo, acho que o Estado deve ser um regulador para permitir um desenvolvimento e um progresso que não seja um progresso muito desigual e não crie aqueles fossos enormes de desigualdade que até podem dar boas médias no PIB, mas que criam depois fraturas sociais gravíssimas. E acho que está na altura, de facto, de todos nós sermos coerentes relativamente aos valores que nos fazem querer estar num partido ou noutro. E, portanto, o que me preocupa nisto tudo, seja o que for, é que a certa altura temos uma espécie de ideia de que os partidos são uma espécie de carta de restaurante, um menu, não é? Conforme as redes sociais e as modas do momento, então vamos criar aqui, olha, você quer o quê? Quer o seu hambúrguer com o quê? Com bacon, com queijo, com ananás, e acha que esta ideia é isso? Portanto, eu acho que há um bocadinho esta tendência um pouco por todo o lado. E depois, mesmo ao nível internacional, eu fui muito crítica, por exemplo, do presidente Macron. Na altura, o que estava na moda era dizer nem esquerda nem direita, isso não existe. E quando se diz não existe a esquerda e a direita no âmbito das pessoas do centro moderado, não é? O que é que acontece? Estamos a estimular a extrema-direita e a extrema-esquerda. Uma definição de um lado e do outro. Olhamos para a França, o que é que temos? Temos a Le Pen e o Mélenchon. Pronto, portanto, sim. Existem valores de esquerda, existem valores de direita, há pessoas que se identificam mais com os valores de esquerda, outros mais com os valores de direita. Agora, existem matrizes ideológicas que devem ser respeitadas e que devem ser revisitadas, não naquilo no que elas são, mas como é que os vamos aplicar. Porque o que está em causa aqui são modelos de desenvolvimento e modelos que nós aceitamos mais ou menos, aceitamos um desenvolvimento com mais ou menos desigualdade, aceitamos uma riqueza, que achamos que a riqueza de uns puxa os outros, ou pelo contrário, achamos, que é, por exemplo, o meu caso, que é preciso garantir uma riqueza de uma classe média para todos crescerem. Portanto, se falasse mais disso, não fazia isso é que é importante. Não, eu agora, acho... o menu dos partidos, a mim, sinceramente, não me Gostava de dizer uma coisa. Primeiro, eu não acho que a direita, discordo radicalmente desta visão da direita. A direita não está nada mal, pelo contrário, está tão bem que cresceu e ocupou quase o espaço político. Começa a haver dentro da direita, à direita da direita, o centro da direita e a esquerda da direita, não é? O Partido Socialista é que mingou para um lugar que nunca tinha tido, porque não só não está no poder, como também não lidera a oposição, pela primeira vez. Portanto, isto foi uma alteração e a extrema-esquerda foi quase reduzida à inexistência. Da mesma maneira, gostava de lembrar que o CDS não só está no governo, como tem mais câmaras do que qualquer um dos outros partidos, com exceção do PSD, à direita. Portanto, não, para desaparecido, ainda lhe falta muito. Agora, a questão essencial para mim não é esta. A questão essencial é que enquanto nós nos distraímos, eu não quero dizer que as reformas concretas
sejam neutras do ponto de vista ideológico. Pelo contrário, o que eu vejo é muitas vezes pessoas exaltadas a falarem de visões ideológicas que até podem parecer parecidas, mas eu dou-lhe um exemplo, reforma da Segurança Social. É para quê? Nós queremos uma reforma da Segurança Social para irmos todos para a reforma mais cedo, mentindo às pessoas e dizendo que isso é possível, ou queremos criar sistemas complementares? É que não vale a pena as pessoas partilharem o mesmo espaço ideológico se estão a dizer coisas contrárias. As reformas não são neutras ideologicamente, mas explicando em concreto às pessoas o que a nossa visão ideológica quer dizer, eu acho que vamos muito mais longe e é muito mais construtivo. Senão continuamos sempre a queixar-nos que os governos depois chegam lá e não fazem bem o que nós esperávamos. Ainda tenho tempo ou já não tenho? Só uns segundos. Só um segundo. Bom, é verdade que o mundo está a virar à direita e, portanto, basta olhar para o estado do mundo, para o estado do regresso das guerras, o regresso das desigualdades, a catástrofe ambiental, as catástrofes económicas, para percebermos o que é o sucesso de uma ideologia de direita com poder. Portanto, eu acho que as pessoas aos poucos vão entendendo a importância de ter uma esquerda moderada. Eu diria que o estado do mundo é, sobretudo, os excessos das ideologias de esquerda conduziram precisamente a isso. Não me parece, não são eles que estão no poder. Mas são eles que levaram quem lá está ao poder. Foi o excesso dessas ideias que os levou ao poder. Exatamente. Uma boa frase de esquerda. É o que se chama reação no bom... É uma frase até mais. Muito obrigada às duas. Cecília, até para a semana. Inês, foi um gosto. Obrigada. Até à próxima. Obrigada.